Olá, é sempre um prazer estar em sua companhia. Bem-vindos ao programa Com a Luz Acesa, seu melhor programa para hoje. E começamos com um assunto que tem deixado muitas mulheres enlouquecidas: cirurgia plástica. No ano passado, pela primeira vez, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou líder mundial na realização de procedimentos cirúrgicos estéticos. De acordo com um relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, foram realizadas quase 1,5 milhão de cirurgias, somente em 2013, quase 13% do total mundial. Você está feliz com o seu corpo? Mais ou menos. Estou muito feliz, graças a Deus. Eu queria emagrecer. Abdominal. Na barriga. Acho que toda mulher já pensou em fazer uma cirurgia plástica, né? A gente sempre fica dizendo assim, poxa, não tô contente com a pontinha do nariz. Eu não gosto do meu nariz. Eu acho ele muito pra baixo, assim, parece de bruxa. Não tô contente com os excessos de gordurinha na barriga. Aquelas gordurinhas a mais assim não dá certo, né? Gostaria muito de fazer, sim. Queria colocar silicone, fazer lipo. Acho que daqui a uns anos, acho que eu colocaria silicone. Eu quero ficar como Deus permitiu o meu corpo assim. A grande maioria das mulheres quer mudar alguma coisa no corpo. Nunca estão satisfeitas com o que possuem. Umas querem aumentar o seio, outras querem diminuir o culote, o sonho de ter a barriga chapada e o bumbum virado para a lua. Quando não são dotadas desses atributos, nem pensam muito. Correm para as clínicas, muitas vezes em busca de um milagre. Mas quem pensa que cirurgia plástica é sonho de consumo somente de mulheres, se engana. O aumento constante de homens em centros cirúrgicos cresceu significativamente nos últimos anos. A exemplo das mulheres, eles lipoaspiraram o preconceito e se renderam ao desejo de também se sentirem bonitos e perfeitos. Mas será que é seguro passar por todos esses procedimentos? Para dar uma luz a todos aqueles que ainda têm dúvidas ou tabus, aqui em nosso estúdio, o Dr. Vitor Boaride, cirurgião plástico do Hospital dos Defeitos da Face, aqui em São Paulo, e especialista em cirurgia estética e corretiva. Seja bem-vindo, doutor. Olá. Doutor, fale-me um pouco, quem faz mais cirurgias, homens ou mulheres? Ainda são as mulheres. Hoje nós temos mais ou menos 30% da clientela do sexo masculino, mas o que prevalece ainda são as cirurgias nas mulheres. E o que as mulheres buscam quando vão ao seu consultório? O carro-chefe da cirurgia plástica hoje são as próteses de mama e a lipoaspiração. Isso é uma tendência americana ou porque o brasileiro, o homem, gosta mais de um bumbum? O que se deve a essa mudança? Não, eu acho que a propensão da cirurgia plástica hoje ela é bem brasileira. Hoje a cirurgia plástica brasileira está acima de qualquer mercado internacional. As mulheres são mais vaidosas hoje em dia, elas querem mostrar mais o corpo e aí precisa fazer algum ajuste, aumentar um pouquinho a mama, diminuir, fazer uma lipoaspiração, fazer um contorno de cintura, essas coisas assim. Isso não pode virar um risco? Então fez, ficou bonita, se sentiu bem e cada vez mais buscar a perfeição? Então, isso é um grande problema que nós encontramos no consultório. Às vezes tem pacientes que vão nos procurar todos os anos, querendo mexer, principalmente com prótese de mama, né? Vai, esse ano coloca um tamanho, daí no ano seguinte quer aumentar. Chega uma hora que não pode mais, não dá mais. Começa a dar problema de coluna, com uma prótese muito grande. E por que isso acontece? Por que hoje ela tem um tamanho de seio 42, que é 44, 46, daqui a pouco vai estar um... Normalmente é assim, porque a amiga colocou maior, então ela também quer colocar maior, porque achou que ficou mais bonito da amiga do que o dela. Isso infelizmente acontece.
E aonde está o limite entre o que a paciente deseja e sonha e entre o que o médico deve realizar? O médico, principalmente, ele tem que ter muito bom senso do que ele está fazendo. Então, existe um limite para se fazer as coisas. O paciente chega lá e fala, eu quero colocar uma prótese de 800, 900, ele fala, não vai ficar bom, não cabe, você vai ter estria, sua mama vai cair, e aí você precisa dosar as coisas. É que nem a lipoaspiração. A lipoaspiração, as pessoas às vezes chegam lá no consultório e não tem absolutamente nada para fazer. E elas querem fazer. Então você precisa dosar a coisa para não transformar o consultório de cirurgia plástica num mercado, numa área totalmente comercial. O senhor tem visto essa tendência, porque hoje o número de cirurgia, eu fiquei até assim, impressionada, 1,5 milhão de cirurgias plásticas no ano passado é um número muito alto. A que se deve esse número? A popularização da cirurgia plástica. Hoje em dia você encontra cirurgia plástica para todas as classes sociais, desde a A até a D. Tem médicos aí que parcelam a cirurgia em 24, em 36 vezes, e com um custo menor, ele opera um pouco mais e com um custo menor. Então a cirurgia plástica está bem popularizada. Eu acho que se deve a isso, esse aumento grande. E quais os riscos que isso pode levar a paciente? Sim, sempre para se operar uma paciente tem que fazer todos os exames de sangue, uma avaliação cardiológica, dependendo do que for fazer, um ultrassom. Os exames precisam estar todos completos e todos corretos para que o paciente possa ser operado com segurança, com tranquilidade. Sempre operar em hospitais, evitar o uso de clínicas e etc. E com médico, cirurgião? Com cirurgião plástico, preferencialmente credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não que a sociedade dê algum respaldo, mas é que se o cirurgião plástico pertencer à sociedade, é porque ele tem o título de especialista, ele tem a formação, a residência em cirurgia plástica. Isso realmente é importante. Muito Nós saímos importante. dos mais ou menos, dos que se fazem, né, os charlatões, os famosos, Exatamente. que fazem uma propaganda e acabam enganando muitas mulheres que entram com o sonho de se tornarem mais bonitas, mais vistosas, e o estrago pode ser muito grande. Infelizmente tem muita gente que entra no mercado da cirurgia plástica, acha que lipoaspiração é uma cirurgia fácil, ou então colocar uma prótese de mama também seja uma cirurgia fácil, e não é. Cirurgia é sempre cirurgia, tem os riscos, tem todos os benefícios, mas tem os riscos também. Então, O senhor sente uma diferença quando a mulher ela chega e fala assim, eu gostaria de fazer a cirurgia X, e depois da cirurgia, o pós-cirúrgico, a autoestima dela eleva, ela se sente mais bonita, gostosa, atraente? Como é que o senhor vê essa mudança? A mulher melhora muito o aspecto psicológico dela, ela tem um astral muito melhor depois da cirurgia. É isso que eu procuro sempre conscientizar as minhas pacientes, que elas operem para elas e não para ninguém. Isso é muito importante. Mas quando ela opera para ela se sente bem, aí ela chega em casa e vê o marido, olha, aquele corpão, dá uma animada Sem dúvida. no casamento, não é? Sai daquela rotina. Esquenta, né? Esquenta um pouco. E existem homens e maridos que vão junto, falam, não, eu gostaria de um seio maior, não, eu quero o bumbum da minha mulher. Eles interferem nesse pedido ou fica só entre o paciente e a mulher? Não, bastante. Os maridos normalmente opinam quase sempre, principalmente para cirurgias de prótese de mama. E qual é a preferência deles? Maiores, as próteses maiores. A que se deve isso? Se não cabe na mão. Não fica uma coisa... Fica uma coisa estranha, mas é gosto e vai fazer o quê? Gosto não se discute, né? E aí fica uma discussão entre o médico, o que cabe, o que fica bom para aquela paciente, o que o marido decide. Isso. É um equilíbrio entre as três pessoas. Tem que ter um equilíbrio para que a cirurgia saia com sucesso. O que seria considerado um rosto perfeito? É muito difícil a gente ter... Normalmente você tem que ter uma harmonia no rosto para que ele fique bonito. Então, assim, os olhos têm que combinar com o nariz, com a boca, com o formato do arco da mandíbula, com as maçãs. Tem que ter um equilíbrio nisso tudo para se tornar um rosto bonito. Não existe uma metodologia, assim vai ser um rosto perfeito. Tem que ter tudo harmônico.
Eu já vi mulheres que pegam revistas e separam o nariz de uma atriz, a bochecha de outra, a boca de outra, e chega e fala assim, ó, eu quero ter isso. Como é que o senhor vê essa situação? Isso tem bastante, principalmente quando a paciente nos procura para operar o nariz. Normalmente elas vêm com fotografias de artistas, etc., para que a gente faça um nariz daquela maneira. E isso é impossível. Por quê? Porque a estrutura óssea de um paciente, de uma pessoa para outra, é totalmente diferente. Então, é assim, você consegue melhorar, deixar o nariz mais bonitinho, sem um dorso, com a ponta um pouco mais elevada, mais fina, mas nunca igual a de uma outra pessoa. E aquela boca da Angelina Jolie que as mulheres hoje querem ter e você, de repente, sai na rua e tem a sensação que o lábio virou do avesso. Qual é o limite? Então, existe um limite para você fazer o preenchimento, né? Do lábio superior, do lábio inferior. Isso tem que ter o bom senso, principalmente do cirurgião. Porque se deixar por conta do paciente, sai de lá com uma boca, como você falou, virada para fora. O lábio exatamente. virado para fora. Uma curiosidade, dá para aumentar o pênis do homem? Dá para engrossar com enxerto de gordura. Essa parte de aumento até existe, mas isso é urologista, cirurgião vascular. E como é trabalha com que isso. seria engrossar a glande, é isso? Ou Não, a parte do corpo? A parte do corpo do pênis com enxerto de gordura. E com o tempo o corpo não absorve? De repente fica com o pênis grande e depois ele vai diminuindo, ficando fininho de novo? Não, o organismo absorve uma parte dessa gordura, uns 20% mais ou menos, mas o restante fica lá incorporado. É uma cirurgia divulgada, realizada? Muito pouco realizada. Porque os homens têm o preconceito ou porque não têm o conhecimento? Acho que porque não tem o conhecimento. O que é mais importante? O homem ir e, de repente, por vontade própria, o senhor vê isso, ou ele vai quando a autoestima dele já está completamente baixa? Não, eu tenho os pacientes do sexo masculino que me procuram vão sempre tentando melhorar, nunca esperando estar numa situação de baixo astral, nada disso. Tá. O senhor trabalha nos defeitos da face, Nos tal defeitos da face, isso. que tem pacientes que foram vítimas ou queimados. Vítimas de queimadura também. Como é que faz quando a parte genital é queimada e toda deformada? Normalmente nós fazemos a reconstrução, tanto na mulher quanto no homem. Fica próximo do normal, mas exatamente como é originalmente, é quase impossível de ser feito, principalmente no homem. E isso interfere no relacionamento acredito afetivo? Que sim, de alguma forma deve interferir. Principalmente no homem. Na mulher a gente consegue fazer a reconstrução de uma forma mais harmônica. No homem não. No homem nem tanto. Nós estamos no Outubro Rosa, que é uma campanha muito grande no Brasil todo, campanha contra o câncer da mama. Vim até de rosa em homenagem ao mês. Como é que o senhor vê a doença e a cirurgia para ajudar essas mulheres? O câncer de mama aumentou muito nesses últimos anos. Eu acho que as mulheres deviam intensificar um pouquinho mais a procura para diagnóstico. A grande maioria das mulheres não procura, não faz esse acompanhamento anual, principalmente depois dos 40 anos, que o ideal seria fazer pelo menos um ultrassom de mama a cada 1 ano. Isso não existe. Normalmente a mulher espera a doença se instalar para depois ter que tratar. Quando você faz uma quadrantectomia, que chama, que não é uma coisa muito grave, que você não precisa fazer a extirpação da mama toda, normalmente dá para ser feita a reconstrução no mesmo tempo, com prótese de mama. Quando você tem um câncer maligno, de uma gravidade mais intensa, que aí normalmente faz a extirpação da mama toda, normalmente espera-se dar um tempo para a doença estar totalmente eliminada e aí fazer a reconstrução de mama. Como é que fica esse período entre essa recuperação e a reconstrução, o relacionamento marido e mulher? Eu particularmente acho que fica um pouco prejudicado, porque a mulher se preocupa muito com o corpo.
e normalmente elas ficam retraídas, ficam tímidas, mesmo perante ao marido, ao companheiro, que é uma pessoa que está ali todos os dias, mas o corpo da mulher, principalmente a mama, é uma coisa que afeta psicologicamente a mulher muito, muito, muito. Então a dica realmente é se prevenir. Se prevenir com toda certeza. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu é que Agradeço as agradeço. dicas que o senhor passou, com certeza foram muito bem-vindas e o pessoal que está em casa vai acender uma luz, com certeza. Sempre que forem procurar um cirurgião plástico, consulte a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se realmente o cirurgião faz parte do nosso quadro. Para não comprar gato por lebre. Exatamente. Obrigada. E a dica é essa: cirurgia plástica deve ser feita com muita ponderação, cuidado e bom senso. Vale a pena antes pesquisar quem é o médico, como é essa clínica. O barato pode sair muito caro e as cicatrizes físicas e emocionais durarem o resto da vida. Todas as cirurgias devem ser realizadas em clínicas e hospitais aptos para tais procedimentos. E o importante, o profissional deve ser um médico credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que mantém um cadastro atualizado desses profissionais. Cuidado com os falsos especialistas. E vem cá, você sabe a melhor forma de estacionar o carro de modo seguro? Não? Então não troque de canal, que no próximo bloco tem dicas importantes que podem melhorar a sua segurança e a segurança da sua família. É rapidinho. E agora você vai conhecer o quadro Segundas Intenções, com dicas de segurança para o seu dia a dia. Quem vai nos ajudar é o senhor Olímpio Gomes. Obrigada pela sua presença. Regina, é muito oportuno esse quadro Segundas Intenções quando nós vamos falar de segurança, porque normalmente uma pessoa é atacada por marginais com segundas intenções. E a boa-fé das pessoas é que muitas vezes faz com que ela seja vítima. Me dê um exemplo. Olha, por exemplo, Regina, a mulher vai a um supermercado. Ela já está com a relação de compras na mão ou na cabeça, mas está sempre naquela correria do dia a dia, e ela vai parar o seu automóvel. Normalmente, como é que vai parar o automóvel? Ela já vem, apareceu a vaga, entra com o carro de frente. A forma mais rápida possível. É mais rápido, mas é menos seguro. Porque nós temos que estar sempre pensando como é que eu posso sair mais rápido e de forma mais segura. Então eu chego, já estou de frente para um ambiente, eu estou visualizando se tem pessoas, se tiverem pessoas que possam ter qualquer conduta que me acenda uma luzinha que possa ser suspeita, eu já não vou parar naquela vaga. Agora, vai parar? Manobra e coloca o carro de ré. Por quê? Para você sair depois, você já está de frente, com a visão mais ampla, você não vai ter que voltar a cabeça e tirar o foco de atenção. As pessoas podem falar, escuta, mas isso é uma paranoia. Não, são regrinhas básicas que te colocam menos vulnerável. A mulher, por exemplo, o criminoso, ele é um covarde por natureza. Então ele explora justamente a fragilidade, muitas vezes a fragilidade física da mulher. Mais fácil ele atacar e a probabilidade de ter uma reação é menor. Então daí ter vítimas preferencialmente nas mulheres, nos idosos, né? E nas pessoas que se mostram desatentas. Porque as pessoas muitas vezes saem às ruas completamente desligadas. E o marginal, ele presta muita atenção disso. É como um estilista, ele sai às ruas prestando atenção no vestido das mulheres. O corte, o tecido, o tipo, se está na moda, se não está na moda. O arquiteto, ele presta atenção nas construções. Como é que foi feito, projetado aquele prédio. E o marginal, ele sai na rua para pesquisar vítimas frágeis. Deu para perceber que o assunto de segurança é inesgotável. Na balada, como no carro, no shopping, redes sociais, cartões de créditos. Então, para você que está nos assistindo, nós vamos passar semanalmente dicas como se prevenir e como ajudar toda a família, seus amigos e colegas.
Com a luz acesa, a gente fala de um modo direto e objetivo para você. Olímpio, muito obrigada pela participação. Uma boa semana para você. Uma boa semana e até a próxima semana com um assunto específico. Você viu que além de ficar mais bonita, elevar a autoestima, você também pode se prevenir e tomar cuidados com pequenos detalhes para aumentar a sua segurança. Nosso objetivo é lhe fornecer ferramentas para que você cuide de sua saúde emocional, físico e mental. Prevenir é sempre a melhor solução. E o nosso programa se despede por aqui. Espero você no nosso próximo encontro, aqui mesmo na TV Câmara São Paulo. Até lá e boa semana.